Olá! O setor produtivo brasileiro começou o ano de 2026 com uma novidade tributária, a reforma tributária. Mas qual esse assunto? Do que trata? Qual o impacto para as empresas do comércio de bens, serviços e turismo, especialmente para o estado de Rondônia? Muitas das dúvidas nós vamos tirar nessa edição, a segunda edição do podcast Reforma Tributária. É da sua conta. Eu sou Jean Pereira e te convido a acompanhar essas informações. Na edição de hoje nós temos como convidado Dr. Paulo Rogério, advogado da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia, a FEComércio. Dr. Paulo, satisfação em tê-lo aqui no nosso podcast. O prazer é todo meu. Estou muito contente de estar aqui com vocês, né? É um podcast de qualidade e estou à disposição de todos vocês e também daqueles que precisarem de nossas informações. Para que as pessoas possam conhecê-lo um pouco mais, é claro que o senhor, na área jurídica, é bastante conhecido no estado de Rondônia, mas o senhor poderia fazer uma apresentação prévia, advogado da Federação do Comércio e outras atividades? Sim, eu sou advogado há 40 anos, né? Vim de São Paulo, capital, um advogado recém-formado, e tentei a vida aqui eu me tornei um advogado combativo, principalmente no início da carreira de direito público, e fui um dos primeiros advogados na área tributária na época, né? 9 anos de Rolim de Moura, hoje eu estou há 36 anos aqui em Porto Velho, e tenho curso de mestrado, né, em Direito e Sociologia do Direito pela Universidade Federal Fluminense, e estou há 16 anos como assessor jurídico da FEComércio e também tenho no meu currículo 3 biênios como desembargador federal do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia. E hoje o assunto, doutor Paulo, é a reforma tributária. E o que mais nós temos percebido no meio informativo, tanto de imprensa como empresarial, é que a reforma tributária foi aprovada, já está em evidência. E agora, doutor Paulo? Essa pergunta é o que todos nós brasileiros ansiamos. E essa ansiedade, ela demorou desde 1973, 1969, se não me engano, com o antigo Código Tributário Nacional, CTN. Então, o Brasil viveu lá da década de 60 até a emenda constitucional, que mudou o nome dos tributos, extinguiu os tributos anteriores, ao menos por lei, e que o brasileiro médio, os empresários passaram quase 50 anos com centenas e centenas de normas tributárias, que a gente chama cipoal ou carnaval tributário, e esse sistema que está sendo substituído agora pela reforma, ele vai morrendo aos poucos, até 2033, né? Então vai haver uma convivência do sistema antigo com o atual. Mas o que é que tem de interessante? É que aqueles vários tributos que a gente tinha no nível estadual, municipal e federal, eles se transformaram em 2 tributos apenas. O IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, que é somente federal, da Contribuição ao Bens e Serviços. Então fica claro que o IBCS, ele substitui todos aqueles tributos municipais e estaduais. Então se tornou um sistema dual, 2 tributos, que abrange os federais e o restante, os estados e municípios. Doutor Paulo, esse esclarecimento me vem à mente agora um raciocínio, como se estivesse sendo feita uma pergunta pelos próprios empresários nesse instante, o que isso incide dentro de quem está no regime do Simples Nacional? Como é que funciona esse jogo de cintura agora do empresariado rondoniense? Muito boa pergunta. O que mais interessa ao brasileiro é aqueles empresários do Simples Nacional, do micro e pequenas empresas também, né? O que acontece? Muitos têm dúvidas dizendo o seguinte: o Simples Nacional, que veio para ajudar os pequenos
micros e médios empresários, então, que adotassem o regime do Simples Nacional pagaria menos tributos. Então, tudo mais simplificado, regras simplificadas, né? Então, todo mundo sente que acha que vai ter uma mudança no Simples Nacional. Não. A lei complementar e a lei complementar que regulamentou a emenda constitucional, ela mantém um sistema simples, né? Normalmente, sem nenhum problema, só que é o seguinte, não tem mais aqueles tributos que até agora subsistiam, né? Contribuição social sobre lucro, PIS e outras coisas mais. O ISS também, né, que faz parte do combo de tributos para o Simples Nacional, e para 7,5 milhões de empresas do Simples Nacional do país, é um alívio, porque não haverá aumento de tributos, de forma alguma. Vai continuar o mesmo sistema, e o que muda, assim, o que possa ser também uma pergunta mais para frente, é que todo tributo pago no Simples Nacional, ele vai ser imediatamente entrar na conta do Conselho Gestor em Brasília do Sistema Tributário Nacional, né? Então, até um dia desse aí, a gente diria que recolheria mensalmente os tributos do mês, dos fatos geradores do tributo, né? E hoje não. Hoje, automaticamente, até para o cidadão comum, na compra de cartão de crédito, automaticamente, diariamente, diuturnamente, já vai separado o dinheiro para os cofres públicos federais. Então a gente já pode entrar nesse assunto, Dr. Paulo, esmiuçar um pouco mais a respeito desse modelo de tributação, ou seja, o recolhimento direto dentro de um dispositivo da União e a questão da tributação na hora da compra. E eu penso até que o senhor poderia falar um pouco mais a respeito disso. Não somente o empresariado, mas também o consumidor será impactado com essas mudanças? Olha, o consumidor, ele vai pagar tributo de uma forma ou outra, né? Então, o que vai alterar, o que eu já disse antes, é o regime de recolhimento do tributo, né? Ou do pagamento. Ele não vai ser mais mensal, vai ser no ato do fato gerador da emissão de nota de prestação de serviço ou da nota fiscal na compra de algum produto, né? Da micro e pequena empresa. E o que vai afetar mesmo é que todas as empresas, seus contadores e até advogados, mas principalmente as empresas, vão ter que prestar atenção na parte digital do sistema. Então, tudo vai mudar. O empresário que tem um mercadinho, ele vai ter que ter um sistema, até a máquina de cartão vai ter um sistema que já vai separar imediatamente o tributo. Então, isso vai impactar as empresas. O pessoal do Simples Nacional vai sofrer, porque vai ter que atualizar os contadores, todo mundo. Mas vai ter uma coisa muito boa, porque aquelas empresas do Simples Nacional que pagavam tributos acumulados, hoje ela pode também optar um sistema híbrido, atuar também no regime geral da tributação atual. Ou seja, ele pode vender um produto e pode fazer, em vez de recolher o tributo pelo sistema do Simples, ele vai pelo regime geral para aproveitar um crédito. Então, quem vender, a empresa que estiver no Simples e for para o regime híbrido, alternativamente, ele pode vender o produto e o cliente, o comprador, vai se creditar daquele tributo. Então vai aumentar o nível de arrecadação nesse aspecto e vai facilitar a vida. Então o microempreendedor do Simples Nacional, ele vai vender mais.
Esse seria um dos objetivos que o legislador constitucional tributário teve, porque se eu estou vendendo um produto e eu vendo para quem vai me comprar, porque o que é interessante dessa pergunta, que eu vou abrir um parênteses, é que antes o tributo era recolhido na venda, hoje é na compra, é no destinatário. Então o Simples Nacional, nesse aspecto, entrando da parte híbrida pelo regime geral, o micro e pequeno empresário ele vai poder vender um produto e se creditar do imposto. Então quem vai comprar mais barato, e eu como microempreendedor que estou vendendo um produto, eu vou vender mais, porque a pessoa vai comprar, o destinatário vai comprar e vai se creditar de qualquer outro tributo. Então fica muito simples, né? Lógico, vai chegar no consumidor final que vai pagar o tributo real nessa conversa, nesse caminho produtivo. O senhor está falando sobre o Simples Nacional híbrido. Eu posso perceber, o senhor me corrige se eu estiver errado, nós temos aqui uma situação de não aumento de valor de tributação e também parece-me que não implica muito na questão de redução de faturamento também. Ou seja, tudo vai ser planejado e não há nenhum risco, ou se há algum risco, o senhor pode falar um pouco, ele seja mínimo ou não com relação ao faturamento das empresas. Não, nenhum risco, porque o que pesava pelo regime anterior, que está sendo substituído, o regime tributário, era a cumulatividade. O produto saía de fábrica até chegar no consumidor, ele dobrava de preço, né? Ainda dobra. Mas nesse sistema, ele não vai dobrar de preço. E as empresas tinham que pagar contadores, sistemas, para poder trabalhar aquela cumulatividade, né? Porque, na realidade, seja uma prestação de serviço, ou seja na venda, na compra de um produto, o empresário, ele faz o cálculo dos custos. O que é que vai dar lucro e tal. Hoje, pelo sistema antigo, se vende menos porque a tributação é altíssima pela cumulatividade. E, lógico, todo mundo sabe que o consumidor final é que vai arcar. Então, não vai afetar em nada. Não vai causar prejuízo. Principalmente, é bom até tocar nesse assunto, porque antigamente as empresas, pelo regime anterior, as empresas recolhiam os tributos através de guias próprias, né? DARF na Receita Federal, DAR na Receita Estadual, DAR na Receita Municipal. E muitos empresários compravam produtos, em vez ele ficava como um fiel depositário do imposto. O cliente pagava lá na gôndola, lá no caixa do supermercado, comprava um produto, comprava lá, por exemplo, vinho. O empresário era obrigado a separar o ICMS desse produto, do lucro, e só no final do mês ele recolhia. E muitos empresários deixavam de recolher e aí cometiam um crime de apropriação indébita. Hoje, pelo sistema do split payment, que é a divisão a separação do que é tributo, que automaticamente entra, acabou essa questão de você ficar preenchendo guias para recolher tudo, e acabou vamos dizer, a sonegação também. Então a sonegação diminui. Mas o mais importante é que para nós, cidadãos comuns, e para as empresas, nós também como consumidores, nós vamos ter produtos em tese muito mais baratos pela extinção da cumulatividade dos impostos na cadeia produtiva e do comércio tributário. Como é que fica então a questão dos incentivos fiscais, doutor Paulo, para as empresas que optarem pelo Simples híbrido? Como fica isso? A adaptação a essa questão, a esse sistema? Essa é uma pergunta feita por tributarista, parabéns, viu? É muito interessante isso. As empresas do Simples, elas na realidade, elas não têm opção, elas não têm benefícios fiscais. Não tem.
Mas com a criação do sistema híbrido, que vai já entrar em transição já em 2007, né? Esse sistema híbrido vai permitir que o empresário, a empresa, ela consiga ir para o regime geral de tributação para produtos tais como assim de relevância social, com cesta básica. Então a empresa pode montar a cesta básica e ela pode, sim, o Simples Nacional, ela nesse sistema híbrido, ela pode participar para vender essas cestas básicas e não ter tributos. Então é um sistema fantástico, né? Que pode, o empresário do Simples, ele pode fazer com que ele tenha um escape dentro do regime geral para ele não ter tributação. Então ele poderia ter esse benefício fiscal. Que é uma engrenagem que vai se encaixando em praticamente todas as vertentes da estrutura de uma empresa, né, doutor Paulo? Particularmente falando aqui do estado de Rondônia, das empresas do comércio de bens, serviços e turismo. E eu quero formular essa pergunta por uma questão que o senhor levantou agora há pouco a respeito de adaptação, tanto dos contadores das empresas como dos próprios empresários do ponto de vista de investimento tecnológico. Olha, esse é o impacto maior mesmo, principalmente para os empresários, inclusive os prestadores de serviços contabilistas, né, que eles prestam serviço às empresas. Então todo mundo vai ter que se ajustar aos poucos a nova tecnologia, principalmente nesse split payment, né, que é pagamento dividido, e o ajuste vai ser assim, eu acho que vai ser um pouco penoso, porque até agora, pelo regime anterior, tinha que recolher mensalmente os tributos para os cofres públicos. Hoje não, é no momento que ocorrer a transação. Se tiver 10 transações por dia, 20, cada uma delas imediatamente já vai ser separada. Para isso vai ter que ter um sistema tecnológico para dentro da empresa ser adaptado. Então os programas, tecnologias, os TIs vão trabalhar muito nesse aspecto. Lógico, as empresas vão ter um impacto econômico porque vão ter que investir não só em equipamento, mas também no pagamento do pessoal que trabalha com a tecnologia. Doutor Paulo, dentro da adaptação das empresas a esse novo regime tributário, é possível que elas se organizem para, entre aspas, pagar por fora o IBS e o CBS ou não? Isso não pode acontecer? Pode sim, acontecer sim, independente do ordenamento jurídico da lei, né? Porque vai entrar na conversa anterior, qual seja, ele pode pagar por fora, além do sistema do Simples, que vai dar 9%, 10%, dependendo do que se vende, o que fatura durante o mês e o que fatura durante o ano. Pode sim, a empresa do Simples Nacional, ele pode pagar tributo pelo sistema do regime geral. Então ele pode ir lá para o IBS, para o CBS e pagar dentro das competências tributárias um ou outro, ou concomitantemente os dois tributos. Mas eles sempre são recolhidos separadamente, né? Então, quando paga o IBS já se separa. Quando paga o CBS, que é federal, separa, mas é feito automaticamente. Então, esse pagar por fora, se for para melhorar o fluxo de caixa, o comércio do pequeno empreendedor, se for para melhorar, ele pode fazer isso. Um regime novo, geral, ele permite isso. Então, tudo isso que nós estamos falando até agora é a nova realidade das empresas. Tem que fazer parte, obrigatoriamente, da rotina de cada empreendedor dentro da sua empresa, doutor. Então, a rotina, ela muda. O empresário vai ter que ficar muito esperto, porque ela vai
o sistema vai trabalhar 24 horas por dia para arrecadar. Todo mundo tem que se preparar, mas o legislador já pensou nisso e tudo vai ser feito em período de transição até 2033. Doutor Paulo, agora, para a gente compreender um pouco mais e até saber um pouco mais da sua opinião própria, da sua experiência como advogado na área tributária, enfim, na sua experiência de vida profissional. Qual a sua opinião a respeito da reforma tributária, tudo que foi aprovado, as novas normas e a realidade das empresas, em especial as que estão aqui no estado de Rondônia? A impressão que eu tenho, somente aqui no estado de Rondônia, o estado de Rondônia tem um regime jurídico de fiscalização estadual muito premente. Então, o fisco estadual aqui, ele fiscaliza muito, né? Nós, da FEComércio, por exemplo, a gente tem boa relação com essas questões, e a minha experiência é o seguinte: toda vez que o regime anterior, que está sendo substituído, o Código Tributário antigo, ele era muito carrasco com o contribuinte, né? E o interessante é que o Estado criou vários tributos. A Constituição de 1988, artigo 150, 155, ele ditou ali quais eram os tributos dos municípios, dos estados, do federal, né? Só que isso criou ramificações, porque você cria um tributo pela Constituição, aí vem uma lei complementar para regulamentar todos aqueles tributos, e aí vem a lei ordinária que vai atingir diretamente as empresas e os contribuintes. O que acontecia? Um escritório de contabilidade sempre sofreu com isso, porque é muito documento fiscal, era muito papel, se perdia, né? Então, a minha experiência mostra que o contribuinte, o contador, até o advogado que trabalha extrajudicialmente para as empresas, sofreu demais, porque toda hora tinha uma fiscalização, porque o fiscal do Estado, o auditor do Estado, ele pode ir na empresa, através de uma ordem de serviço, ir no contador da empresa e fiscalizar, pegar todos os documentos. E isso causava, porque se tinha um erro, assim, sem má fé, poderia ser autuado, multa, tal. Então, todos os empresários viviam com a corda no pescoço e tinha medo, receio do fisco, da longa manos do Estado, que é o fisco. Então, com esse regime atual, sumiu essa maluquice de uma burocracia, de tantos tributos, porque se vocês perceberem bem, é uma questão muito doida. Se você faz uma lei estadual do ICMS, que é feita pela Constituição, o ICMS é uma lei estadual. Só que para que o Estado consiga, ele cria várias normas abaixo da lei, infraconstitucionais, decreto, instrução normativa, resolução. Então, e muda muito. Se vocês pegarem o Código Tributário do Estado de Rondônia, desde que o Estado de Rondônia foi criado, ele tem milhares de alterações, resoluções, atualizações, que o contador e advogado tem que ficar louco procurando. Então, hoje, o sistema novo de regime geral, ele já no pagamento, na compra do produto, já é separado automaticamente, então vai sumir aquela papelada. Tanto é que o sistema digital processual hoje, o sistema digital para tudo, um escritório de advocacia precisava ter 10, 20 arquivos de pastas. Hoje você tem um arquivo digital. Então hoje o novo sistema tributário, ele reduziu a burocracia de uma forma que a gente saiu da Idade Média para entrar no futuro. Isso é excelente para as empresas, então, se atualizarem e também evoluir. Exatamente. E abrir mercado, isso vai acontecer também. É possível que isso aconteça, né, doutor Paulo? Abertura de mercado, novas oportunidades,
nós estamos na era da inteligência artificial, então isso tudo está no meio do jogo para que os avanços sejam mais significativos, não é isso? É muito. Esse avanço, por exemplo, vai diminuir o espaço de um contador. O contador tinha que ter um monte de pasta tal. Hoje existe uma coisa que chama conformidade. Essa palavra conformidade, ela é da administração pública. Ela gera uma norma e quem tem que se conformar àquela norma são os empresários, os contadores, os advogados, todo mundo. Então hoje existe a conformidade digital. Então o fiscal não precisa mais sair uma ordem de serviço do coordenador da Receita Estadual para ir na empresa tal ou ir no contador. O contador já tem lá uma pasta lá, quem tem acesso livre quem é? A Receita Estadual através dos seus técnicos. Então tudo isso é para agilizar. Então hoje a gente não vai mais reclamar do monte de tributos que tinha antigamente e nós estamos assim adotando o IVA, Imposto de Valor Agregado, que nasceram os 2 tributos que nós temos no país, é praticado largamente na Europa, nos Estados Unidos, entendeu? Para evitar aquela idade média de tributos que só Deus sabe. Doutor Paulo, senhor advogado da Federação do Comércio do Estado de Rondônia. Qual a orientação no atual cenário, enquanto a FEComércio, como representante legal do setor produtivo do comércio de bens, serviços e turismo no estado de Rondônia? Qual a orientação, qual o pensamento, o raciocínio agora, para quem nos assiste, está precisando de uma luz, de um entendimento melhor a respeito da reforma tributária? Tudo na vida é adaptação. Se a gente voltar aí 60 anos atrás, os aparelhos de comunicação, os computadores mais primitivos, funcionavam através de válvulas. Para os mais jovens, eles vai saber o que é. Válvula parecia uma lâmpada comprida, né? E não tinha internet. Aliás, o sistema internet era negócio de Guerra Fria, no final da década de 60. Mas a tecnologia, ela não veio para assustar os empresários aqui de Rondônia, né? Os prestadores de serviço, as empresas do Simples. Então, tudo que está sendo feito atualmente está causando espanto. Todo mundo está espantado. E todo mundo fica preocupado. Porque, da pergunta que você me fez, a FEComércio, ou esse podcast, por exemplo, está fazendo uma colaboração assim, inestimável, porque todo mundo que está envolvido com as questões empresariais, principalmente as micro e pequenas empresas que só não têm condição de ficar pagando advogado, os contabilistas que ainda têm dúvida tal, o que eles precisam mesmo? Assistir um programa como esse da FEComércio, um podcast maravilhoso, para que nós, especialistas, falemos numa linguagem mais simples. E o que eles precisam na realidade? Eles precisam não ter medo dessa esfinge. Decifra-me ou devora-te. Não, o sistema não quer devorar. O sistema está querendo arrecadar mais e com tecnologia. Os empresários, os pequenos empresários, precisam ser ajudados, né, pelo seu sindicato ou pelo seu contador, né, pela OAB também, que a OAB presta serviços inestimáveis para a comunidade. Então, o meu conselho, que eu daria pela minha experiência, é que não veja isso como se fosse um povo com 8 tentáculos. Não precisa, não. É muito simples. O investimento em tecnologia, os contadores com todos aqueles arquivos de metal, isso vai desaparecer, vai ficar mais simples. Os contadores vão trabalhar em ambiente mais fechado, até em home office, né? O cliente não precisa estar totalmente lá. Então, hoje, que nós estamos precisando, e o que a FEComércio, o presidente o Ranieri,
que é presidente também do Sistema S, esse incentivo desse podcast aqui, ele vai provocar vários podcasts de outras entidades, porque os empresários que dependem do consumidor e que tem um regime tributário diferenciado hoje, eles precisam das entidades sindicais para poder facilitar a vida. Então, essa informação, o conselho que eu dou é que para todos os contabilistas, para todos os empresários que provavelmente vão assistir, durmam tranquilos, porque tudo veio para facilitar. Só procure entender, em linguagem simples, é o seguinte: adapta-se ao sistema e tudo vai ficar simples, né? Vai evitar, tomar cuidado, que é muito importante, que os empresários não tentem burlar o sistema, porque o sistema automaticamente vai dar uma multa. Então, é isso. Pastor Paulo, agradeço muito a sua participação no nosso podcast, trazendo esclarecimentos pertinentes e tão importantes nesse momento que, digamos, muito decisivo para a economia no nosso país, em especial aqui no estado de Rondônia. Obrigado por aceitar o convite e agradecemos imensamente pela sua participação. Eu que agradeço o convite, me sinto honrado de estar aqui. Agradeço ao presidente Ranieri e agradeço a comunicação social do FEComércio Sistema S todo por esse trabalho maravilhoso e digno que vocês também são responsáveis por esclarecer toda a comunidade, todas as empresas aqui no estado de Rondônia. Eu espero ser convidado outras vezes. Foi muito bem, e será. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Reforma Tributária. É da sua conta, uma produção do Sistema FEComércio, Sesc, Senac, Instituto FEComércio do estado de Rondônia. Convidamos você a acompanhar a nossa primeira edição, que já está sendo divulgada, divulgar e compartilhar esta segunda edição, que é importantíssimo aos nossos empresários e toda a população, e também nos acompanhar nas redes sociais, tanto da FEComércio Rondônia, quanto do Sesc, do Senac e do Instituto FEComércio. Muitas informações para vocês compartilharem e usufruir daquilo que nós estamos produzindo para todos vocês. Obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio.